might not know why, we might not know how, but baby tonight. Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada. Hoje uma questão da FUVEST 2017 de funções, ok? E ela diz o seguinte, na verdade polinômios, né, que é um tipo de função, na verdade não, eu enxergo polinômio como um caso específico de função, né, uma subdivisão de funções. Então uma questão de polinômio, se preferir, ela diz o seguinte: o polinômio p de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5 possui uma raiz complexa, que é essa letra xi, cuja parte imaginária é positiva. A parte real de xi ao cubo é igual a... Bom, típico método de criar a questão da FUVEST, né? Ela coloca questões realmente curtas, conteudistas, diretas, mas que precisa ter algum conhecimento prático, algumas sacadas, algumas jogadas algébricas que se repetem ao longo dos anos na FUVEST, então não é impossível tê-las se você treina por provas anteriores. E essa aqui já começa com uma, porque ele dá esse polinômio aqui, ó. P de x, x ao cubo menos 3x ao quadrado, mais 7x menos 5. E aí ele fala de uma das raízes complexas. A gente sabe que se eu tenho uma raiz complexa, então pelo menos eu tenho duas, porque sempre se eu tenho uma raiz complexa, o conjugado também é raiz, correto? Então eu preciso descobrir essa raiz. E normalmente o que você tem que saber é que quando você quer descobrir as raízes, é normal que a questão dê, ou de alguma forma você consiga encontrar uma raiz. Porque, por exemplo, para usar relações de Girard, ou Girard, como você preferir chamar, para encontrar as raízes eu preciso ter pelo menos uma, porque senão ele não encontra as raízes, fica só, o sistema fica sem resposta, né? O sistema de equações que você cria fica sem solução, tá? Você não consegue encontrar uma solução determinada. Então você precisa de uma raiz pelo menos. E outros métodos também para encontrar raiz, só com isso aqui direto não tem. Então normalmente em questões assim tem uma raiz fácil. Outro método seria pelas raízes racionais, que é você criar o P sobre Q, divisor de A0, divisor de AN, e ficar testando, mas raramente uma questão pede que você vai testando todos os possíveis candidatos de raiz racionais, sendo que pode nenhum deles ser raiz, né? São candidatos. Então, quando você encara questões assim, é normal você testar a raiz 1, porque tem um teorema não sei se é bem um teorema de polinômios, que diz que se a soma dos coeficientes coeficientes reais de um polinômio der zero, o 1 é raiz, né? E quando você tem uma questão que normalmente não tem nenhuma raiz dada, quase sempre o 1 é raiz, é a primeira coisa que você deve tentar. E aí se você tentar nessa, dá certo. Então é uma sacadinha, você encara uma questão, não tem nenhuma raiz, você precisa pelo menos uma para conseguir desenvolver, né? Ou por Girard, ou por divisão de raiz, Breuer-Ruffini, método de Breuer-Ruffini, e aí não tem nenhuma. Então o que você faz? Você tenta o 1. Que o 1 muitas vezes é raiz de questões que eles criam para o vestibular, para poder você terminar a questão, né? Olha só a soma dos coeficientes: 1 com menos 3, menos 2, com 7, 5, com menos 5, 0. Então 1 é raiz, vamos testar? P de 1 é 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, menos 5. P de 1 dá 1, menos 3, mais 7, menos 5. Como previsto, 1 com menos 3, menos 2, com mais 7, 5, menos 5, 0. Se P de 1 é 0, é porque x1, chamar raiz x1, igual a 1, é raiz. Porque P de 1 deu 0, então é raiz. Deixa eu ver se teve algum problema aqui. Não está funcionando. Ok. Tendo uma raiz, aí sim, agora as coisas começam a caminhar. Por quê?
Se eu divido esse polinômio por x menos 1, porque a gente sabe que um polinômio pode ser escrito como uma constante vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra raiz e assim vai, né? Então, se eu divido o polinômio por x menos 1, que é x menos a raiz, eu vou encontrar o quê? Um outro polinômio de grau 1 a menos, com um grau menor que o que eu tenho, um grau 1 a menos do que eu tenho. Ou seja, eu vou passar um de grau 3 para um de grau 2, e grau 2 eu posso usar quem? Isso, método de Bhaskara, tá? Então, 1 é raiz, eu vou usar então aqui até para exemplificar o método de Briot-Ruffini. Como é que a gente faz? Coloca os coeficientes, tem como fazer divisão por chave também. Mas aqui geralmente faço por chave, vou fazer por Briot-Ruffini dessa vez, que é mais prático e é bom para mostrar também. Coloca aqui o 1, que é a raiz, e aqui coloca os coeficientes. 1, menos 3, 7, menos 5. Desce o primeiro coeficiente, só copia embaixo. Aí você multiplica pela raiz e soma com o outro coeficiente. Então, 1 com 1, 1 com menos 3, 1 vezes 1, 1 com menos 3, menos 2. Menos 2 com 1, vezes 1, menos 2. Menos 2 com 7, 5. 5 vezes 1, 5. Com menos 5, 0. Que aqui é como esperar que é o resto, né, da divisão é 0, porque a gente já esperava, porque ele é raiz. Então, a divisão tem resto 0 quando é raiz. E aí, o polinômio resultante tem esses coeficientes. Ou seja, as outras duas raízes que estão faltando encontrar, porque o polinômio é de grau 3, eu encontrei 1, faltam 2. Como eu sei que tem uma complexa, vai ser a complexa e a conjugada dela, né? Então, o polinômio que restou aqui é x ao quadrado, que é 1x ao quadrado, menos 2x, mais 5. Vou colocar igual a 0, que é o que eu vou resolver para encontrar as outras duas raízes. Só para vocês conseguirem ver com mais clareza, ter encontrado esse resultado significa, quando eu divido, quando 1 é raiz, significa que esse polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado, até colocar aqui. Significa que esse polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5 pode ser escrito como x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 5. Como a gente sabe que raiz é o que faz isso aqui se tornar 0, 1 faria isso aqui dar 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, e os valores que fizerem isso aqui dar 0 também vai fazer toda a equação dar 0, porque vai ser x menos 1 vezes 0, não importa o valor disso, dá 0. Essa é a ideia que vocês entendam quando vocês mexem com o polinômio. Ok, foi só para exemplificar. O que eu preciso agora é o quê? Resolver por Bhaskara, né? Porque agora é segundo grau, posso resolver por Bhaskara, só que agora com Bhaskara podendo aceitar raízes imaginárias, essa aqui. Então, primeiro que eu faço o quê? Delta. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 5, 20. Menos 16. Aí você está acostumado, delta negativo, não tem raízes. Calma, não tem raízes, termina a frase, reais. Dá para continuar aqui para encontrar o quê? As raízes imaginárias. Porque se o polinômio tem grau 3, ele tem 3 raízes. Pronto, acabou. Tá? Ele pode não ter 3 raízes reais, mas ele tem 3 raízes. Então, delta deu menos 16. Vamos fazer o raiz de delta? Não tem raiz quadrada no número negativo? Nos reais, não. Nos complexos tem, né? Raiz de menos 16, eu posso escrever como raiz de 16 vezes raiz de menos 1, concordam? Porque quando eu tenho um produto de raiz com o mesmo índice, basta multiplicar os valores que estão dentro da raiz, voltaria a ser esse. Raiz de menos 1, no universo no conjunto dos complexos, a gente conhece como o I, a unidade imaginária. Então aqui eu vou ter raiz de 16, que é 4, I. Esse é o raiz de delta. Continuando o método de Bhaskara, fica o quê? Menos B, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 4i, sobre 2a, que é 2 vezes 1.
Menos menos 2 dá 2, mais ou menos 4i sobre 2. Aí eu tenho 2 menos 4i sobre 2, dividindo por 2 em cima e embaixo, né? Aqui eu tenho que pôr em evidência, fica 1 menos 2i. E aqui fica 2 mais 4i sobre 2. Colocando 2 em evidência, fica 1 mais 2i. Corto 2 com 2 de baixo, fica 1 mais 2i. Aí que vem a parte que ele diz que ela possui uma raiz complexa, que se, cuja parte imaginária é positiva. Se a parte imaginária da raiz que me interessa é a positiva, ele está falando dessa aqui. Porque aqui tem menos 2i. Lembra que essa aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária, que é um número complexo z, tem o formato A mais BI, que é um mais, onde A é a parte real, o BI é a parte imaginária. Então ele está falando dessa raiz aqui. Portanto, que se, que essa letra aqui, é 1 mais 2i. Finalmente, ele quer que si ele quer a parte real do que si ao cubo. Então, vamos lá. Que si ao cubo nada mais é que 1 mais 2i ao cubo. Aqui a gente pode desenvolver com um binômio, né? A gente sabe quando é ao cubo, é cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Continuando. 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 2i dá mais 6i. Aqui vai dar 3 vezes 1, 3. 2i ao quadrado dá 4 vezes i ao quadrado, né? Leva ao quadrado os dois. 2i ao cubo dá 2 ao cubo, 8, vezes i ao cubo. Continuando. 1 mais 6i, só copiei. 3 vezes 4, 12. I ao quadrado a gente sabe que é o que? Menos 1, porque i é a raiz de menos 1. Então, i ao quadrado é raiz de menos 1 ao quadrado, que dá menos 1. E i ao cubo, só para fazer aqui um pouquinho, ó. I ao cubo não é o mesmo que i ao quadrado vezes i? I ao quadrado a gente não acabou de ver que é menos 1 vezes i, então i ao cubo é menos i. Então vai ficar 8 vezes menos i. Aí aqui vai ficar 1 mais 6i, 12 menos 1 dá menos 12, menos 8i. Finalmente, que si ao cubo vai dar 1 menos 12 dá menos 11, mais 6i menos 8i dá menos 2i. Como ele pede a parte real, essa é a parte real, essa é a parte imaginária, então fica a parte real. A resposta é menos 11, se eu não me engano é o gabarito da letra A. Correto, isso mesmo. Ok? Questões de polinômios costumam assustar porque é um assunto que a gente não vê com muita intensidade no ensino médio. Costuma ficar no final do ano, no final daquele trimestre, e o professor passa normalmente correndo, porque é um assunto que não cai tanto em alguns vestibulares. Por exemplo, no Enem, que eu me recorde, não cai. Eu não lembro de ter caído polinômios no Enem, porque você me corrija se estiver errado, se caiu foi muito pouco, acho que não caiu. Então, é um assunto visto um pouco superficialmente, trabalhado pouco, então assusta, mas não é tão assustador. Tem questões chatas? Tem, como todo assunto tem. Mas, se você souber algumas poucas regrinhas e testá-las, como 1 é raiz, Briot-Ruffini, relações de Girard, divisão de polinômios, e algumas vezes as raízes racionais, teorema das raízes racionais, raro, mas uma vez ou outra, já resolve praticamente tudo, ou tudo. E claro, sempre com a ideia de background do que você aprendeu sobre funções, porque polinômio é um tipo de função, né? Então, você tem que ter como pré-requisito saber funções, que é uma defasagem também que muito aluno tem. Apesar de ser um assunto muito abordado, é um assunto que assusta muito de início e muitos alunos desencanam, desistem de aprender funções. É um assunto que cai muito, não só na parte específica de funções de primeiro grau, segundo grau, mas também polinômios. Acaba você tendo que lembrar de conceitos que você aprende em funções, tá? Então, não deixe funções de lado, estudem polinômios também, ainda mais se vai prestar outros vestibulares além do Enem, ok? E continue praticando. Até a próxima resolução.